Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve estar sabendo nessas alturas do campeonato, toda semana a gente se encontra aqui com alguém bem legal, bem divertido e bem interessante para conversar sobre educação, sobre tecnologia e o que envolve essas duas coisas. E hoje estamos aqui com o Josias Padilha, que é nosso aluno do mestrado. Muito bom, cara, muito bom. O cara que está sofrendo agora o estar no mestrado, porque a gente entrevista muitos doutores, muitos professores, mas quando a pessoa está no mestrado, ela tem uma outra visão da vida. Tarde, prof. Prazer estar aqui. Legal. Jogo duro, jogo duro. Prof, na verdade é assim, né? Mestrado é a gente que chega assim, né, e tal, sente, né? Mas é bem bacana a experiência, bem bacana de estar conhecendo os professores doutores, os colegas e tal, e enriquece muito, assim, o trabalho, a vida pessoal, enfim, sem contar no conhecimento, né, que a gente acaba aí adquirindo. No final das contas é para isso que está lá, né, cara? Para adquirir o conhecimento, né, para construir o conhecimento, né? Porque ele é construído por você, né? Nós professores fazemos male, a gente faz um olha aqui e passar isso para a sociedade também, né? Porque a sociedade precisa de pessoas mais mestres, mais doutores, pessoas mais críticas. Prof, eu digo assim, né, que não é força do hábito, não é fazer moral, mas a gente percebe assim que o mestrado ele abre a visão de mundo, Opa. né? Abre a visão de mundo, no que tange a educação também, ele abre assim né, é uma perspectiva muito grande assim, e aí a gente vê quanto que é imenso esse universo e tal, né? Até posso citar a disciplina do prof que eu fiz no primeiro semestre em relação aos meios de comunicação mesmo, assim, que a gente não Né? fazia ideia de, né? Televisão. E aí você começa a ver como que trabalha com a televisão, a história, o cinema, enfim. Então, assim, te abre uma visão de mundo muito legal, assim, que você pode estar aplicando lá na prática com os teus alunos, enfim, né? Acho bem bacana. É um mundo novo que se descortina, né? Parece que Verdade. você tem uma fumaça assim, e daí você vai abrindo. Eu lembro dessa sensação quando eu tava no mestrado. Do tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso. É exatamente assim. E claro, né, a gente que já é assim um sonhador na educação, eu digo que eu sou um Sim, sonhador, prof, porque a gente gosta da sala de aula e gosta, né, de estar no chão da sala de aula, mas assim, eu vim para o mestrado assim, já tinha vontade de vir há um tempo tal, aí acabou tendo a oportunidade agora, né? E com certeza assim vai ser bem bacana assim, como profissional, enfim. já tá sendo, mas tem uma coisa que você falou agora que a gente vai pegar daí. Porque uma das coisas que é mais legal é saber a história de vida das pessoas. Porque, assim, eu venho aqui e vou entrevistar a professor Moser, a professora Joana, sabe? Poxa, os caras estão num nível, mas num nível que eu quero saber além da produção deles, que é fantástica. Eu quero saber a vida deles, o que leva essas pessoas a serem tão espetaculares assim. Então, uma coisa legal é saber isso. Como que você foi parar no mestrado? Você estava lá no ensino médio e daí... Aí, né, se fosse voltar um pouquinho atrás, eu tenho uma família de professores, tenho Ah, algumas tias que foram professoras, hoje já falecidas. aposentado? Eu Ah. até brinco, professor não se aposente, porque provavelmente vai morrer, não, zoeira. Aí sempre tive essa vontade de ser professor e tal. Lembro de um tio meu que dizia, olha, né, esse piá aí leva jeito para ser professor, enfim. E aí, né, fiz a graduação, comecei na Você fez educação e graduação do tal. quê? Eu sou pedagogo. Ah, legal, Uhum, sou legal. pedagogo. Daí fiz algumas especializações e tal. E aí sempre ficou aquela vontade de fazer mestrado, enfim. E aí foi no final do ano passado que eu vim assistir uma defesa da tese da doutora Belenice, né? Agora já é doutora, Agora a Belenice. doutora Belenice até então era doutoranda. E é lá do meu município, enfim. E aí assisti ali a defesa dela, a banca e tal, e a professora Joana, porra, simplesmente a professora Joana estava na banca, e quando terminou ali e tal, cheguei,
cumprimentei ela, assim, como um reles mortal. Falei, professora, pô, tenho muita vontade de fazer mestrado e tal. Ela falou assim, ó, a inscrição tá aberta. Acho que uma semana fecha. Eu lembro até que estava de carona com alguns colegas da minha cidade lá, daí corri lá falar com a Daniele ali na secretaria. Ela me passou todas as instruções e tal, corri atrás, fiz o pré-projeto, enfim, e deu certo. Então foi assim que eu vim pro mestrado e, porra, não me arrependo, assim. Realmente, assim, é um ganho, assim, profissional e pra vida mesmo, pessoal, assim, muito grande mesmo, prof. A Belenice, ela fez mestrado com a gente também. Ela fez Fez o mestrado e depois doutorado. Fez o mestrado e o doutorado. Que eu lembro que eu dei aula em ambos os casos. Dei aula primeira. Cara, eu acho que ela tava na primeira turma do doutorado, não? Acho Se que não sim. for a primeira, tava na segunda, Eu porque ela tava acho junto que- com a Dilma, que foi me orientando também. Se não me engano, ela tava ou na primeira ou na segunda, no máximo na segunda. Né? A pessoa que curtiu. Curtiu. Ela foi minha secretária da educação lá na cidade de Campina Grande do Sul e tal. E foi uma incentivadora também, assim, quando eu comentei que tinha vontade e tal, ela também incentivou, assim. Foi bem legal, assim. Cara, sendo muito honesto, na hora que você se dispõe a assistir uma banca, você já foi picado. Aí esse bicho já Verdade. picou. Verdade. Porque assim, uma banca não é exatamente a coisa mais legal do mundo. Se você está ali e gostou do que viu, vixe, aí você vai fazer. É. Não, sabe, não tem como escapar. Foi bem assim mesmo, assim. Então. E aí estamos aí, prof. Muito bom, muito bom. E qual que é o projeto? A gente já vai falar o projeto que você vai fazer. Mas antes, com qual projeto que você entrou? O que é o projeto, a sua ideia original? Então, a minha ideia original foi assim, trabalhar a inteligência coletiva e a cybercultura, Tá, né? meio um pouco grande, né? Grande. Foi bem isso que a professora Joana me falou. Mas achei interessante a ideia de inteligência coletiva, partindo do ponto que todo sujeito tem uma inteligência e que as redes sociais, enfim, ela é um tanto quanto democrática em relação a isso, né, prof? Porque atrás de uma rede social, se for pensar positivo, a pessoa pode se mostrar e pode demonstrar suas habilidades, suas qualidades, assim como também, né? Se for pelo lado negativo, alguém pode querer, É a né? desgraça. É a desgraça, né? Então, pensando nesse lado, no primeiro momento, meu pré-projeto foi esse. Ah, então você pensou já em estudar a rede social e tal? Ah, muito bom, muito Alguma bom. coisa nesse sentido, assim. Daí depois você decidiu, quer dizer, tá decidindo. Porque daí tem todo um esquema, porque você é músico, né? Sou músico. Tá, e daí me conta essa história. Desde quando você é músico, o que você toca, onde você toca, como que é esse esquema? Então, professor, eu toco desde muito cedo, desde piá, assim, e tal, na igreja, com os colegas e tal. E aí, quando eu vim para educação, né, eu pensei, pô, por que eu não levar o violão para a sala de aula? Claro, Né? Então, claro. foi isso que eu pensei no primeiro momento. E assim, logo que passei num primeiro concurso lá na minha cidade, comecei a trabalhar musicalização, né, Com nas qual turmas. idade? Lá a gente trabalha, eu trabalho no fundamental com o público de primeiro a quinto ano, que é ali dos 6 anos até os 10, 11 anos. Coragem. É essa faixa etária. Claro, 12 anos consegue ser pior ainda, mas. Eu também acho. Eu gosto dos Coragem. pequenos, gosto dos Coragem. pequenos. E aí comecei a trabalhar musicalização, prof, montei né, criamos um coralzinho na escola, tal. E aí a minha mãe trabalhava no hospital ali, meu vizinho ali e tal. E daí a mãe falou assim, Piá, tem um coral de adultos lá no hospital, que eles entram cantando dentro do hospital e Que tal, bem legal legal, isso, né? bem legal. E aí, assim, prof, fiz contato, pensando numa parceria. Eles falaram, não, com certeza, você pode vir e tal. Claro que daí as crianças, as apresentações eram nas recepções, em Lógico, eventos né? do hospital, né? Mas aí eu fui convidado a fazer parte do coral de voluntários, cara. E assim, é muito gratificante, professor. Muito, porque a gente entra dentro do hospital, a gente canta em todas as alas, até mesmo UTI, nefrologia, UTI neonatal, né? Então a gente vivencia muitas coisas felizes, Outras nem tanto. outras nem tanto, né? A gente já presenciou algumas situações, mas eu digo assim que também isso, num momento ruim da minha vida, assim, pessoal, que eu vivi,
era onde eu ia, chegava o dia de fazer o voluntariado, de cantar no hospital, é onde eu saía de lá renovado. Mas vocês Porque iam, tipo, toda semana? toda semana a gente vai. Que legal, É uma bicho. vez na semana. Que legal. Uma vez na semana. Nós temos o nosso maestro lá, o Daniel Fagundes, inclusive aqui de Curitiba, morador aqui. E aí ele vai, a gente faz os ensaios e tal, e entramos cantar no hospital. E aí a gente pensa que, no primeiro momento, porque eu tô ajudando. Não, a gente está sendo ajudado. Sim. E é uma reflexão profunda, prof, porque assim, às vezes a gente reclama da vida, né? Pô, tô não sei o que e tal. E quando você... Meu time perdeu. Meu time perdeu, que desgraça, né? Se fosse falar do Corinthians, nós estávamos ferrados agora. Pois é. Mas, aí você pensa assim, pô, a gente já cantou assim, prof, pra... Tá cantando nos corredores e os filhos chamar assim e falar, porra, vocês podem ir lá cantar uma música que a minha mãe tá se despedindo. Porra, então, né? E, tipo, pouco tempo depois a gente só sabia a notícia realmente, ó, pessoa que Fulano vocês morreu, cantaram lá se foi e tal. E aí teve essa parceria, prof, né? E aí sempre trabalhei, então, assim, algo voltado à música na escola, tal, a musicalização. Então, é uma ferramenta show de bola, porque a música não tem quem não goste, né? Não. Seja vários Não. estilos, seja um vai gostar de um gênero musical, outro de outro, mas a música, assim, ela te reporta, assim, uma coisa, assim, muito da hora, assim, sabe? E como que é a musicalização pra criança? Porque tem uma coisa que me incomoda demais, que é gente falando que música não serve, não precisa ir em sala de aula. Não, isso é bobagem. E é um troço mais importante. Se bobear, música, artes são mais importantes do que o resto, eu acho, em vários momentos. E eu concordo com o Quando são professor, novos, principalmente. concordo com o professor, porque, assim, a gente tem uma visão um pouco retrógrada da educação, que é o seguinte, né? Por exemplo, nós precisamos primeiro preencher os professores regentes, assim, os chamados professores regentes, da sala de aula, e daí o de artes, o de educação física, fica, né? E não. Quando a gente fala em múltiplas habilidades e tal, é muito importante. E aí, o que acontece, prof? Quando eu comecei a trabalhar musicalização, eu trabalhava de manhã como professor regente de um 5º ano, e à tarde eu comecei a trabalhar com arte. Claro. Todas as turmas da tarde. A música isso, fica dentro das artes, né? dentro das artes. Tá. E aí, eu comecei a trabalhar os conceitos básicos. Entonação, timbre, afinação, tempo, conhecer os instrumentos por si só, os diferentes tipos sonoros. Na verdade, a gente começa primeiro a explorar o corpo, né? É bem da hora. Corpo, barulho da chuva, o que é esse barulho, barulho da porta. Então, assim, bem básico mesmo. E a criança se encanta, cara. Mano, a criança se encanta. É fantástico, assim, bem diferente de você chegar muitas vezes com um monte de atividade e escrever lá no quadro, enfim. E aí comecei por aí, e daí veio essa ideia, comecei a ouvir um aqui, opa, esse canta muito bem, o outro canta legal, e aí veio a ideia de formar um coralzinho. É porque... E a música calma, né, a molecada? Porque tem que prestar atenção, cara. A música calma. Né, esse esquema do, escuta o barulho da chuva. Acalma. É impressionante como acalma a criança. Escuta isso aqui, ó. E ela se acalma. Acalma. Eu faço isso com meu sobrinho. Agora eles já estão velhos, né? Mas quando eles eram mais novos, assim... escute, ó. Tem um sapo lá no fundo, que na minha casa, assim, no condomínio, lá no fundo tinha uns sapos e tal. Escute o sapo, ó. E ele ficava escutando, assim, cara, quietinho, assim. Acalma, né? Acalma, você tem a questão da concentração. E assim, prof, quando a gente vai falar do pedagógico, se você faz um trabalho... Hoje eu também trabalho no contraturno lá no meu município. Não sou eu que estou trabalhando com a musicalização nesse momento, estou na coordenação pedagógica, mas nós temos um professor de musicalização. E aí é interessante que quando nós sentamos para discutir sobre os alunos, a gente leva a proposta para o professor de musicalização, ver se você consegue trabalhar com essa questão, com a fono, com trava-línguas, e ajuda o professor lá da língua portuguesa. Ou o professor de matemática, na hora do tempo, né? Na hora do tempo. Então, assim, e aí... Quando eu comecei esse trabalho e tal, eu tive relatos, por exemplo, de pais, né? De aluninhos que
que já nasceram com alguma dificuldade na fala, na língua e tal, e que através da música Sim. eles foram se desenvolvendo, e aí se desenvolveram em sala de aula e tal. Tenho contato com alguns do coralzinho que hoje já estão... Já tem 54 anos? Já tem 54 anos, isso, E estimula muito, sem contar, professor, do emocional. Claro. Né? Porque Claro, claro. hoje, cada vez mais, nós temos uma realidade de alunos que chegam na escola já com quadro, às vezes, até depressivo, cara. Mas aí esse é o problema da rede social, né? Exatamente. Mas eu nem vou entrar nesse mérito. Exatamente, prof. E, inclusive, é legal, assim, não dá pra gente entrar no mérito, que a gente tem pouco tempo, mas a gente recebe casos de alunos que eles estão em quadro depressivo por conta de rede social, por conta do uso excessivo das telas e tal. E aí, quando a música traz, parece assim, contraditório, mas a música te traz para o mundo real, te traz para... Lógico. Né, ó, vem cá, você é esse ser humano aqui, né? Não, sem falar que, pô, você vai tocar um instrumento, você precisa das duas mãos, né? Você não vai poder ficar rolando a tela. Exatamente. Você até pode, sei lá, talvez colocar um negócio ali, mas você vai precisar num piano, num violão, né? Uma flauta, né? Flauta doce e tal. Ainda começa com flauta doce? Geralmente sim. É a flauta doce ou o piano, né? Geralmente. É que piano é caro e flauta doce é barato. Flauta doce é barato. Mas o piano, mais para fazer aula de canto, para começar aquela questão vocal mesmo. Mas quando se pega em instrumento mesmo, se fala a flauta doce ou o violão. Porque que também é mais barato. É bem, assim, popular, digamos. E todo mundo tem, né? Pelo menos aqui em Curitiba. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque flauta doce, eu me lembro que em algum momento eu perguntei, eu tava na faculdade ainda, e tinham vários amigos que faziam música, né? Faziam artes, não era música, era... Artes. Talvez fosse educação artística na época. Eu não vou lembrar. Isso sim. é na década de 90, né? Então não lembro direito. E eu falei com um cara, ele falou, cara, eu falei, meu, pra que você começa sempre com a flauta doce, troço chato pra burro e tal? E daí ele falou, cara, porque é o mais barato. Todo mundo pode comprar uma flauta doce. Todo mundo pode. Eu falei, nossa, é verdade. E um instrumento, aí você compra num preço bem acessível, um instrumento já de qualidade que você pode tocar tranquilamente. Que tá afinadinho, porque um violão não é bem assim, né? Não. Se você compra um tonante da vida, que nem existe mais, então eu posso falar a marca. Meu, a minha primeira guitarra que eu comprei era uma tonante. As casas, no final do braço, tipo, tinha uma casa menor antes da maior, sabe? Um negócio assim... Então, é interessante o prof não estar afinava. falando isso, porque até a gente estava comentando nos bastidores, né, prof, nos bastidores. Eu tenho uma tonante de relíquia. Ah, não, mas é só relíquia, né, cara? Aquela que o braço é inteiro, né? Que hoje as guitarras têm aquela regulagem ali no braço e tal. Sim. Essa é inteiro, assim, e tal. Tem uma tonante. Nossa, era péssima, cara. Era péssima. Eu toquei com ela, acho que uns 6 meses. Acho que só para meus pais verem que eu tocava mesmo, que eu queria mesmo. Daí, com 16 anos, daí eu ganhei uma Dolphin, que também não existe mais. Mas daí a Dolphin... Mas eu conheci. Aí a Dolphin eu coloquei uma ponte, uma Floyd Rose, e a Dolphin era muito fraquinha. Na hora que eu comecei a usar a alavanca de verdade, que nem, né, heavy metal e tal, ela arrebentou. Aí fui lá no de Castells e eu tenho minha de Castells até hoje. Ah, legal. Desde 1992, cara. Da hora, prof. Minha guitarra tem 32 anos, cara. Que coisa, né? Como eu tô velho. Mas voltando aqui. Então, assim, a ideia da musicalização para criança faz também com que eles consigam agir em equipe, né? Em grupo, Muito. em que respeito. Muito. Respeito, o olhar pro próximo, o trabalho em equipe, sabe? Porque você vai cantar num coral, Né? tipo assim, se um tiver lá cantando muito fora, vai prejudicar todo mundo. Ou muito alto, Ou muito muito alto de amplitude, né? De amplitude, vai prejudicar todo mundo. Então, isso traz muito, assim, sabe, no aluno, na criança, esse sentimento mesmo de troca, de trabalho em equipe, de interação, de socialização, sabe? É muito bacana. E aquilo que eu falei também, acaba trazendo essa criança para si mesmo, assim, sabe? Para se olhar, para se enxergar, que hoje é preciso bastante, assim, prof. Para ela entender que ela é importante, né? Sim. Porque, cara, isso é uma questão muito adolescente, né? De se achar
se achar ruim, se achar não inadequado e tal. Mas tudo bem, faz parte da adolescência. Só que agora isso tá rolando com crianças, né? Com criança. A criança não se sentia adequada, né? Isso mesmo, prof, porque como, né, antigamente a gente ouvia isso, a fase de adolescência ali que não se aceita, que, né, Isso, tô feio, e as espinhas... Não, e mas que tá sei o quê. feio mesmo, né? E que tá feio mesmo, né? E Eu que é era. fedido. Eu Não, tinha. zoeira. Não, eu também. Eu tinha um rosto no meio das espinhas, assim. Isso mesmo. E só que isso tá acontecendo, prof, cada vez, cara, com crianças de 6, 7, 8 anos, assim, que era pra estar brincando e se Era pra perdeu tá muito brincando. o brincar, prof. Isso. Então, isso. acho bem legal, porque quando eu trabalhei e hoje o professor que nós temos, o professor Wagner, que nós temos trabalhando na musicalização lá no nosso município, ele traz muito essa questão da brincadeira, da cantiga de roda, sabe? Aham. Da brincadeira e tudo mais, esse resgate. Porque a criança não brinca mais. Isso é muito complicado. Naquele livro do Johan Hari, sobre o foco, o nome é Perda de Foco, não lembro o nome, mas o cara é Johan Hari, o nome do autor, e é Foco Roubado. Foco Roubado. O prof indicou nas aulas do prof. A leitura. Isso, é muito legal esse livro. E ele fala que antigamente, até muito pouco tempo atrás, a criança explorava. Então ela explorava o mundo, né? Eu morava em Brasília e a gente morava em Brasília tudo de prédio, né? Não tem casa lá. Então eu descia pra brincar às 8 da manhã, voltava pra casa ao meio-dia. Aonde eu estava? Eu não sei. Meus pais também não sabiam. A gente explorava, né? A Superquadra, que é tipo um bairro, né? A gente explorava, a gente brincava, a gente se quebrava, a gente ralava o joelho e voltava pra casa. E tava tudo bem. Hoje os pais têm medo que o filho ande no próprio condomínio, né? Eu moro no condomínio fechado e tem alguns pais que não deixam o filho andar no condomínio, que não tem como sair. Ele é totalmente fechado. Não, vai que ele cai, vai que ele rala o joelho. E explorar faz... É isso que esse autor vai dizer. Explorar é muito importante. Se você não explora, você não se sente autossuficiente. Se você não se sente autossuficiente, para você pegar uma depressão é aqui, ó. Exatamente. Que você não serve para nada. Você não consegue nem explorar o teu quintal. Exatamente. E hoje acontece muito, prof. Hoje os pais têm medo de tudo. A criança não pode ir ali na esquina brincar, não pode fazer nada. Se caiu, no meu tempo, se eu caísse e ralasse, a mãe fala, levanta daí, pia, e vai brincar e tal. A minha mãe passava mertiolate, o que doía bem mais. Exatamente. Aí eu escondia que eu tinha me ralado. Porra, né? até hoje o mertiolate não arde mais, né? Sacanagem. Acho que nem existe mais mertiolate. Os caras descobriram, eu fiquei sabendo que os caras descobriram que o mertiolate não servia pra nada. Era só álcool. Era só pardê mesmo. Porra, sacanagem. Era só psicológico. E assim, prof, e aí exatamente isso que eles estão fazendo, veja, o caminho inverso. Bom, eu não posso deixar o meu filho sair, brincar, porque vai se quebrar, porque vai se ralar, porque vai bater, mas aí deixa na rede social, deixa na tela. Isso que a Twenge vai falar, né? Que é um mundo... Os pais estão achando que estão dando segurança aos filhos e é o oposto. A Sharon veio aqui, né? Que é sua colega e tal. A Sharon fala muito disso, né? Sim. Que assim, os pais não estão enxergando que esse negócio tá machucando demais os filhos deles. Muito mais do que um ralado. Mas muito mais do que uma cicatriz no ombro, sei lá. Né? Tipo, bem complicado. E assim, prof, então... por isso que eu gosto da base da educação ali, das séries iniciais e tal. Já atuei na educação infantil também. E que é bem a fase do brincar, e a fase da criança se descobrir, fase de conta e tal. E porque é realmente essa fase que é o primordial, assim, para os primeiros passos da criança. E a musicalização vai te trazer, assim, E eu digo assim, sabe? Que não precisa o professor, a professora saber tocar um instrumento. Não! Né? Talvez seja essa mais ou menos a linha, prof, que eu quero, de repente, tentar levar na minha dissertação. Sim. Porque é bem isso, trazer alguma coisa nesse sentido de que... porque eu preciso saber tocar um instrumento para mim trabalhar a musicalização em sala. Não. É bem ao contrário, né? Você pode, inclusive, aprender com as crianças. Aprender com as crianças, né? Então... É bem essa ideia, assim, de trabalhar essa musicalização né? E tentar fazer um pouco da diferença aí, né? Na sala de aula. Mas daí você está pensando... Eu sei que você acabou de terminar as disciplinas, né? Ou não, nem acabou. Não, só o primeiro semestre. A vantagem é que eu fiz 4. Fiz com o professor Rodrigo, quase morri, mas tudo bem, tô aqui vivo. A vida é assim.
Mas acabei o primeiro semestre. Tem duas, tenho mais um obrigatório e tenho mais um optativo. E daí agora... docência orientada e... Isso. Tem a de metodologia, né? Metodologia. É. Metodologia. Eu vou dar aula de metodologia só pro doutorado, senão eu ia pegar vocês de novo para o azar de vocês. Mas Então são os o doutores professor que vai dar aula junto com a professora Joana? Isso. Ah, legal. Porque ela é de metodologia também do doutorado. Total. Ela é da metodologia, eu vou ajudar. Ela sabe o que tá fazendo e eu tô ali mais para aprender do que para, né? A gente vai ajudando, meio aprendendo, né? Porque Joana, como eu disse, tá num outro patamar que eu ainda levo vários anos para chegar lá. Não, mas Se chegarei, se chegar. O professor aterroriza também, digamos assim. Ah, sim. Pelo lado positivo, tal, conhecimento. Sei. Mas então, esse esquema, você está pensando em fazer isso pro ensino básico? Básico. Que isso é bem legal. Porque assim, no ensino médio, eu já fiz alguns trabalhos de musicalização, só que não era musicalização, é outra coisa. É a interpretação de texto por meio de letra de música. Mas é da hora também. Não, é bem legal. É bem legal. Mas é outra pegada, né? É outra pegada. Ainda que eu saiba tocar e tal, eu nunca... Porque com as crianças... Eu lembro quando eu era bem criança, eu estudava no Colégio Marista, eu tinha 10 anos. 10, 11, 12. Essa idade, 10, 11, 12. Foram 3 anos. O quarto, quinto e o sexto ano. Quarta, quinta e sexta série. Na época, né? Era essa nomenclatura. E tinha um professor chamado Elemar, que depois ele virou diretor e tal, e parou de sala de aula. Toda aula ele cantava. E pronto, ele levava o violão e cantava... Cara, Cio da Terra. Eu sei cantar até hoje Cio da Terra, do Chico Buarque com o Milton Nascimento, por causa dele, cara. Porque ele... E ali ele explicava, tá vendo? Olha o que eles estão dizendo aqui, ó, o cara do campo, que ele não tem dinheiro, ele te dá o alimento, mas ele não tem o que comer. Nossa, é muito legal, cara. Porque toda a música que ela foi escrita, na maioria das vezes, ela foi pensada num contexto social, Claro. tem uma história e tal. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a interpretação textual, você trabalha uma série de coisas e tal, e de situações ali. E a música, assim, eu acho que qualquer ambiente, prof, que você vai entrar assim, você precisa, preciso chamar a atenção dessa galera, o que eu podia fazer, né? Então, se você entra cantando assim, ou você propõe uma atividade nessa intenção, você já chama atenção, assim. Claro. Eu assisti um filme, assim, agora no mestrado, prof, que me marcou muito, que foi Como Estrelas na Terra, que é daquele menino... Como Estrelas na Terra, ele era um menino... que tinha dislexia. E aí contam, né, falam de um contexto onde a família não sabia muito como lidar e tal. É um filme indiano. Maravilhoso. Foi uma proposta da professora Joana logo nos primeiros dias, nas primeiras aulas dela, e ela propôs da gente assistir um filme onde tivesse alguma relação com a educação e depois fizesse uma síntese, uma reflexão sobre. E aí eu acho que foi algum colega, não lembro se foi a própria prof, algum colega que indicou. Eu fui assistir, ele não tem dublado, só legendado. Mas assim, o filme é top, assim, demais, porque ele conta essa história, o menino que tinha dislexia, e assim, pra época, não se sabia muito lidar, achava que ele não sabia, que era burro, aquela coisa toda. E aí os professores também não conseguiam, né, lidar com a situação, e chega um professor de artes. Interessante. O cara do loucão da escola, e o cara chega já tocando flauta, dançando e não sei o que e tal. E aí começou a perceber o menino e começou a se aprofundar mais. Claro, foi estudar sobre, foi pesquisar sobre. E aí o final do filme, assim, é deslumbrante. Não vou contar o final, mas é bem da hora, porque aí se descobre que ele tinha dislexia e acaba mudando todo o contexto daquela realidade, sabe? Tem aquele Mr. Holland também, né? Que é sobre música e tal, com o... Não é o William Dafoe, esqueci o nome do cara agora. Mas é parecido. Isso eu só vi falar, não assisti ainda. É bem legal também, porque ele não... Tipo, essa molecada não quer saber, e daí ele se liga que o rock and roll que a moçada gostava veio do Bach e do Mozart. E daí ele mostra, tá vendo isso aqui, ó? Agora escuta isso aqui, ó.
e fala, nossa, é a mesma coisa. Então, daí ele pega a galera. É bem bacana também. Bem bacana. Que bom, a minha tese de doutorado ela é um pouco sobre música, né? Ela é metade sobre quadrinhos, metade sobre música. Legal. Né? Só que são as letras em geral. Tem que ler essa tese, viu, prof? Ou não também, né? Ou espera terminar o mestrado, aí você lê. Porque eu vou tentar entender o que era o jovem de uma cidade grande nos anos 80 no Brasil. Então, para isso, eu pego o Chibi da Chiclete com Banana, né? Do Angeli e tal. Uhum. E o rock nacional, né? Paralamas do Sucesso, Titãs, Engenheiros do Havaí, essa galera aí. E daí eu tento entender mais ou menos o que era um jovem nessa época, né? A censura caiu, né? Então tem várias coisas. E tudo isso com música. Legal. Né? Com quadrinhos e música e tal. Então, assim, a música ela pode te dar trazer várias possibilidades de exploração, né, prof? Então, e aí, né, em algum momento eu vou ter que pensar quando se eu for trazer realmente para minha dissertação, o que eu posso aliar isso a novas tecnologias, né, ao recurso. Mas ainda que uma nova abordagem é uma nova tecnologia, né? Lembrando que eu sei que vocês não estão na aula do doutorado e tal, mas tipo, o Álvaro Vieira Pinto é um cara que fala muito bem sobre isso, né? Tem vários que falam sobre isso. Rui Gama, o Finberg, tem uma galera. Mas tecnologia é tudo, né? Então, assim, a coisa que a gente tá neste momento agora, que as pessoas estão enxergando, estão assistindo a gente, a principal tecnologia que a gente está usando não é o microfone, não é a câmera que está ali, não é o celular, é a língua portuguesa. A língua portuguesa é a principal tecnologia que estamos usando agora. Se você tira essa linguagem, português, e coloca a linguagem da música, ela é uma tecnologia. Uma tecnologia. Cada instrumento musical é uma tecnologia. A afinação é uma tecnologia. Porque a afinação que a gente usa aqui é diferente da afinação da Índia, por exemplo, né? Que a Índia tem o microtom e tal. E aí, como é que você pega uma cítara que tem, sei lá, quantas cordas? 60 e tantas cordas, né? Se não me engano. Como que é essa tecnologia a linguagem musical mesmo? Né? Aqui a gente tem uma pauta, você tem o tempo contado. Lá é de outro jeito, é outra tecnologia. Então, se você consegue atrelar essa tecnologia da música, numa nova forma de entender a música para as crianças, ou para os alunos, sejam eles crianças, sejam formação de professores também, né? Ensinar isso para os professores. Isso é uma tecnologia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode estar mais perto, né? Então, como que você vai criar um tipo de material para ensinar um professor a ensinar música? Ou assim, que as artes agora aqui no Paraná, não sei se no Brasil inteiro, mas no Paraná ela é dividida em música, artes plásticas e dança, né? E dança. Música, artes plásticas e dança. Se tem um professor que é formado em dança e ele cai numa sala de aula para ensinar música, como é que ele ensina isso? Ele não sabe. E não é culpa dele, porque ele aprendeu dança. Sim. Ele sabe muito bem dança. Sim. Mas ele não sabe música. Ou ele não sabe artes plásticas. Ou vem um professor que é formado ali na FAP e tal, em artes plásticas, em artes visuais. Ele pode ensinar a galera a fazer quadrinhos, pode ensinar a galera a pintar, mas não vai saber ensinar a fazer música. Se você, Josias, explicar para esse professor como que ele desenvolve musicalização com as crianças, é um ótimo no trabalho. Excelente, prof. Então, vou ver como é que, provavelmente por essa área e tal aí, né? Você tem que falar com a sua orientadora. Eu não sou ele, só tô chutando aqui porque é mais fácil. Mas são excelentes dicas, prof. E vamos que vamos, né, prof? Vamos que vamos e tal. De uma certa forma, eu já trabalhei isso na prática, já vi que dá certo, né? Claro que lá naquela época com uma outra visão, né? Claro. E tal, porque o professor tem muito disso. O professor faz muita coisa legal que às vezes nem ele mesmo se dá conta. Sim. Né? Sim. E aí acaba que quando ele vai se aprofundar um pouquinho mais, ele estudar, pesquisar, ele vê, pô, isso é da hora, isso é legal. Então... Teve uma orientanda minha, a Idiana Faversani, ela já veio aqui nesse programa, inclusive. Legal. Gente finíssima e tal, e ela fazia rádio na escola.
Ela entrou no mestrado achando que, vou fazer a rádio, né? Aí eu falei, tá, mas e como que é isso aí? Daí ela começou a explicar e não... Cara, a menina saiu, a rádio que ela propôs ficou tão boa, cara. Tão boa que ela foi chamada pela Secretaria de Educação de Curitiba para fazer a mesma proposta em sei lá quantas escolas de Curitiba. Porque ela conseguiu desenvolver o tipo de rádio que, se você tiver um puta equipamento de som, vai ficar muito bom. Mas se você tiver só um celular, também vai ficar muito bom. Porque o que importa, o que ela descobriu, né, no trabalho ali comigo? Que o importante da rádio escola não é o broadcasting, não é a transmissão. O importante é que o aluno sabe que ele vai ser o repórter. Por isso, ele tem que aprender a ler e escrever direito. Bem isso, porque ele não vai entrevistar uma pessoa mal. Ele tem que entrevistar bem. Ele tem que falar bem. Para ele falar bem, ele tem que ler bem. E daí ela conseguiu desenvolver toda essa questão da língua portuguesa com base em rádio, cara. Para a moçada do 5º ano. Bem legal. A rádio, assim, é uma outra coisa uma outra ferramenta educacional. Isso, sensacional. Sensacional. Sensacional, assim. Exatamente por isso, prof. Porque tudo que você faça que leve o envolvimento do aluno, aquilo que nós comentamos nas aulas, o aluno sendo protagonista. Eu lembro do professor falando sobre isso lá quando, vou trabalhar música. Sim. Né? Mas assim, eu tenho que ouvir o aluno. Claro. Né? Lá, claro, eu posso até levar um repertório meu e colocar em discussão para eles, mas quando eu coloco o aluno como protagonista e eu ouço esse aluno, do que você gosta? O que você poderia trazer pra gente? E aí, quando o aluno tem esse envolvimento, você ganhou o cara na tua aula. Ganhou. Aí você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Né? Agora, é bem isso mesmo. Se eu quero direcionar muito, 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 e daí assim, eu levo a minha proposta só do que eu gosto, e aí muitas vezes não vai fazer o efeito que deveria fazer, né, prof? Por isso que a música, por isso que a rádio, os quadrinhos, várias ferramentas que a gente pode usar, porque assim, você começa a envolver o aluno. Ele é o protagonista do processo. Como, por exemplo, um repórter. Pensa, ele lá vai entrevistar o diretor da escola, vai entrevistar o vereador da cidade, vai entrevistar, sabe? Sim, me entrevistaram também. Olha que legal. E aí, eu fui participar do programa. Legal, muito da hora. Então, assim, é o aluno o protagonista do processo, e aí ele vai chegar contando em casa que foi muito legal, e daí os pais também vão querer se envolver, e os pais vão querer participar mais, e aí você acaba trazendo a comunidade também para a escola, que é bem legal. E daí talvez você consiga afastar o celular, afastar a rede social, né? Porque para ele entrar para ele ser protagonista, ele não pode ficar no WhatsApp. Né? No WhatsApp talvez, mas no Instagram não pode, no Facebook, no TikTok não pode, né? Bom, você viu a própria minha disciplina mesmo, né? Com o doutorado eu faço igual, mas quem é o protagonista é sempre o aluno, nunca sou eu. Sim. Né? A minha função ali, quando eu dou aula para vocês, é explicar. Eu sou o curador. Vocês têm que ler esses livros. Não é vocês querem, vocês têm que. Que daí aí tem o lado, né, estamos no mestrado. Mas, você tem que ler este livro. E daí, cara, a partir daí é de vocês a aula. Só que assim, prof, é bacana essa proposta, por quê? Porque, claro, no começo a gente fica assustado, normal. Sim, você está perante um doutor ali, e aí você tem que trazer uma reflexão sobre. Mas aí quando você começa a perceber que você é parte importante naquele processo e que o teu entendimento também é legal, que não existe o errado, que você pode falar e o máximo que o professor vai fazer é orientar, direcionar o pensamento e tal, te traz uma confiança de você querer participar. Você fica enorme, né, cara? Exatamente. Você fica empoderado. Exatamente. Né? Te traz uma confiança. Diz, porra, que legal, eu quero participar dessas aulas mais vezes, entendeu? Do que você só ficar ouvindo muitas vezes e aí se a gente se sente assim, que somos já adultos e, como diz a minha mãe, macacos velhos já, imagina a criança que tá lá, né, que precisa desse encanto pra... E imagina o empoderamento dessa... Porque assim, se um dos grandes problemas que a gente está enfrentando no mundo, isso não é no Brasil, no mundo, a gente está enfrentando um problema grave de depressão, de ansiedade, de autoaceitação, né? Não consegue se autoaceitar. Na hora que você vira o protagonista e as pessoas te ouvem, opa,
Opa, alguém está me ouvindo e pode ser legal. Então, veja só. Meu colega está me ouvindo. Exatamente. Até teve assim, vários casos, mas um dos casos que eu ouvi até foi ontem, que nós estávamos numa reunião pedagógica, que eu faço parte ali de um contraturno escolar e não é obrigatório o aluno estar ali, né? O aluno que está ali é porque ele quer, enfim, uns porque O a pai família manda. manda e tal. Mas aí a aluna já, né, provavelmente nessa situação de não se aceitar e tudo mais, mas o professor de musicalização ali também, que vai desenvolver um musical para apresentar no final do ano, ele coloca ela num papel De protagonista. de né? protagonista. Ele chega e diz assim, você quer fazer um teste, quer fazer esse papel aqui? E aí você muda toda a visão, porque daí você ouve da aluna o seguinte, pô, eu ia desistir do projeto. Pois é. Tá entendendo? Mas, pô, agora eu vou fazer esse papel e é muito legal. E aí a gente até falou que houve uma mudança total de comportamento, prof. Claro. Aquela aluna Claro. que era desinteressada de todas as outras aulas. Olha que interessante. Mas né, a música, o teatro, o esporte é menos importante. Muito pelo contrário. Porque aí ela se estimulou, ela se motivou numa aula, e aí ela lá na aula de português, lá na aula de matemática, ela se motivou, porque daí ela, pô, tô aqui, eu gosto de estar aqui, eu quero estar aqui, aquele papel que eu vou fazer vai ser importante para mim. É. E aí você Que acaba... é aquele esquema da inteligência múltipla do Gardner, né? Enquanto você tinha só a inteligência matemática, sabe, português e tal, mas daí eu chego e falo, não, você é bom em futebol. Aí o moleque se empodera porque ele é bom em futebol, que é uma inteligência também. Que é uma inteligência. Aí ele, porque ele é bom em futebol, e alguém fala, você é bom em futebol, talvez ele melhore em português. Porque ele não quer perder o ano, né? Porque se ele perder o ano, ele não vai jogar com esse time, né? Exatamente. Vai jogar com outro time. E vai motivar, prof. O ser humano por si só, se você é motivado, em algum momento você vai querer melhorar em tudo. É Vai lógico. se olhar, você vai dizer, pô, eu posso fazer melhor, né? Lógico. Então, A grande motivador, ficou horrível a frase, mas a grande motivação para você aprender alguma coisa é interna, né? interna. Ela não é externa. Interno. É você Interna. querer estar ali. Exatamente. E daí, claro, cabe à escola, aos professores, darem um jeito dessa pessoa gostar de estar ali, Gostar de estar querer estar ali, né? Porque, pô, cara, faz toda a diferença. Toda a diferença. E esse esquema de música, eu lembro quando eu comecei a tocar, assim, tipo, de repente você é outra coisa. E assim, não tocava nada, né? Tipo, era uns blém, blém, blém horroroso. Pensa, tem 15 anos, vai aprender a tocar? É claro que não sai nada dali, né? Com uma tonante, pra piorar. Puxa. Uma caixa franca. Tudo fora de escala. Tudo fora. Nossa, não afinava, desgraça. Acho que a corda ré não virava, cara, a cravelha. É problema de tonante, então eu acho a ré ali. É, Porque então. deve ser. Nossa, é desgraça de ruim, cara. Mas eu virei outra coisa, né? Tipo, virei um músico. Na verdade, fazia uns blém, 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 a guitarra não afinava, eu não conseguia tocar nenhuma música inteira, mas eu era um músico. Exatamente. Na minha cabeça. Exatamente. E é isso que o aluno precisa se enxergar, né, prof? Ele precisa se enxergar dessa forma. É. Né? E aí que entra o papel do professor. Não como detentor de todo o conhecimento. Porque isso não existe mais, né? Porque isso não existe. Mas é o cara que vai estar ali dizendo, pô, você pode, você consegue, vá por esse caminho que de repente pode ser legal e tal. E aí você acaba... Eu acho que não existe, assim, prof, uma coisa mais legal de você ouvir, pra gente que trabalha, assim, com os menores, é tipo assim, o cara chegar pra você e falar, pô, professor, eu quero ser igual a você quando crescer, porque eu quero também trabalhar, assim, e tal. E isso é muito gratificante da gente ouvir. É porque, assim, eu sempre advoguei que quem dá aula pros pequenos deveria ser muito mais reconhecido do que eu. Porque dar aula para doutorandos é muito fácil. Mesmo. Porque as pessoas estão ali quietas, as pessoas estão ali dispostas, as pessoas estão ali interessadas. Eu não tenho problemas. Meu problema é só intelectual. Querem estar ali, né, prof? Eu só tenho problema intelectual de saber o que eu vou falar e conseguir articular e tal, mas isso com muita leitura você chega. Agora, quem dá aula para os pequenos molda o caráter. Ou ajuda, né, a moldar o... Lógico que não é só o professor, mas ajuda a moldar o caráter, junto com a família, junto com os amigos e tal, mas, cara, eu não posso fazer essa diferença.
Exatamente, prof. E nos dias atuais que vivemos, eu acho que isso é muito mais significante, assim, porque a gente nem podemos entrar nesse mérito agora, é uma discussão muito ampla, mas a questão da família. Né? Sim. Até um tempo atrás, a família era muito mais envolvida. Nisso que o prof falou da questão do desenvolvimento do caráter mesmo ali. Hoje não. Hoje, muitas das vezes, a família joga para a escola. Ou para rede social, ou né? para Ou rede pro social. celular, né? Se joga ainda para a escola, menos mal, né? Que, Pois é. né? Mas joga para a escola toda a responsabilidade. Então, na maioria das vezes, o professor que está ali em sala é a única referência para aquela criança, prof. Pois é. A única referência para aquela criança. Entendeu? Principalmente quando nós falamos em educação pública e educação da periferia e tudo mais, muitas vezes o professor, a professora é a única referência para aquela criança. Pois é. Sabe? Então, olha o tamanho da E responsabilidade. não só na... Tudo bem, eu entendo que pra galera mais da periferia é pior. Pior. Mas, assim, classe média, cara, eu tô vendo, assim, tipo, eu moro no condomínio, como eu disse, tem uma vizinha lá que o filho chega da escola, não sei, meio-dia, 1 da tarde, ele se joga no sofá e fica no celular até ir dormir. Poxa vida. Porque ele tava falando e tal, daí eu falei, deixa eu ver aqui teu celular, uma coisinha, né? Ele ficava 8h30 por dia no celular. Cara, 8h30. Esse menino, ele teve a educação está sendo aqui dentro. Com um joguinho, na maior parte das vezes, né? Ele não fica muito em rede social ainda. Mas ele fica no joguinho, cara, da 1 da tarde às 7 da noite. Mais, né? Dá mais tempo ainda. E fica ali. É muito complicado. Jogado, assim. Muito complicado. Classe média, não falta dinheiro. Não é esse o ponto, né? Não é só esse o ponto. Só esse o ponto. É lógico que quando você tem uma família desestruturada, sei lá, né? Que os pais não têm dinheiro nem para comer direito, é claro que a criança vai para a escola para se alimentar, é outra parada, lógico. Mas é muito difícil isso. Difícil. E daí, nesse caso, eu acredito que a musicalização, as artes, são, acho eu, o principal motivador para alguém estar na escola. Exatamente. Principalmente quando nós falamos do contraturno, prof. Dessa questão que é digamos, a educação ampliada, a jornada ampliada e tal. Hoje se discute várias nomenclaturas e tal. Exatamente isso. O cara não vai lá para ver, né? Não vai. Português ou matemática. O cara vai porque lá tem aula da musicalização, lá tem aula de lutas, lá tem aula de educação física e tal. E claro que isso motiva as outras áreas daí. Pois é, porque daí você fica refém, no ótimo sentido, da escola. No ótimo sentido da escola. Né? Você quer voltar lá. Eu lembro quando eu era moleque que eu não tinha contraturno, porque eu não fazia nada, mas eu ia lá só para encontrar com meus amigos, para jogar bola, para brincar, para correr. Daí depois você vai ficando mais velho para tentar namorar com alguém. Não conseguia, mas a gente tentava, né? Que é você envolver a comunidade, né? Que é uma coisa muito, muito importante, né? Muito importante. E assim, prof, agora que eu lembrei aqui, talvez no subconsciente, muito escondido, talvez não de forma consciente, do fato de eu ter gostado da musicalização e tal, mas eu lembro de eu na 2ª série, então, né, que era como que se usava antes, e uma professora, lembro da gente ficando em pé ao lado da carteira para cantar o hino da cidade e o hino nacional. E aí a gente ficava em pé, tal, posição de sentido, e quando terminou ela falou assim, aqui dentro tem um aluno que canta muito bem. A voz maravilhosa. Claro que eu nunca imaginava que ela ia dizer que era eu, jamais. E aí de repente ela fala, mas é o Josias, você leva um susto. Oi? Oi? Eu? E, cara, isso marcou pro resto da vida. Claro. Porque lá da 2ª série eu tinha 6 anos de idade, entendeu? Com certeza isso influenciou no fato de um dia eu dizer assim, porra, eu quero lá aprender um instrumento musical, quero... Claro, eu já canto bem, a professora falou que eu canto bem. Exatamente, a professora falou que eu canto bem, né? Então, assim, prof, principalmente nessa fase, claro que em todas as fases, mas nessa fase da base ali, tudo que o professor fala, o que o professor faz, as atitudes também eu posso, assim, impulsionar uma vida do que eu posso também... posso destruir uma vida também.
também. Isso também é Então, bem... uma responsabilidade, prof, enorme, assim, sabe? E faz toda a diferença mesmo, cara. Faz toda a diferença. Eu sou o que eu sou, te dou aula hoje, porque eu tive um professor na quinta série. Porra, é muito massa ouvir isso, prof. É da Né? hora, assim, ouvir. O nome do cara é Sérgio Vicentim. Olha que da hora. Quando eu terminei meu mestrado, existe a dedicatória do mestrado ali, né? Tá dedicado a ele. Aí convidei ele, né, pra ir na minha defesa e o cara se perdeu. Porque era na UTFPR, não sei se já entrou lá na UTFPR, mas cara, um puxadinho não achou. Aí ficou chateado e tal. Eu fui lá no colégio entregar pra ele a dissertação, daí com uma declaração à mão e tal. Quando eu virei doutor, ele foi lá tirar foto. Junto comigo lá na Federal, aí ele foi lá, foi tirar fotos, foi me abraçar e tal. Também tem declaração pra ele. Cara, o cara fez isso comigo na quinta série. Isso que é legal, prof. Eu tinha 10 anos. Isso Eu que é virei legal. doutor aos 39. Então, assim, o cara ficou 29 anos até então na vida desse moleque até ele virar doutor. E hoje, se eu sou professor, é por causa desse cara. Exatamente. Eu tô com 49 agora, ou seja, mais 10. Então faz 39 anos que esse cara me influencia. Exatamente. Pô, isso faz, cara, só toda a diferença do mundo. Só toda a diferença do mundo. Né? Porque uma frase que um professor possa falar pode mudar tudo realmente. E esse reconhecimento é muito legal, prof. E eu, assim, eu tenho ótimas lembranças dos meus professores, sabe? Assim, de falar tanto que Alguns eu tenho boas, outros não. a gente tem sempre um ou outro, mas até os que não tão, mas também sempre... Mas, assim, até é legal, porque hoje a minha filha estuda no colégio que eu estudei, quando eu terminei o ensino médio. Então, ainda tem alguns professores que foram meus professores e tal. Então, é bem legal, assim, de encontrar eles e tal. Você fala, teu pai, hein? Olha... Digo, filha, o que você escutar lá, você não assimile muito. Você não ouve. Você não ouve muito. Mas é muito gratificante, prof, realmente, assim. E, na maioria dos casos, é a educação que te possibilita isso. Claro. Né? Claro. Claro que o médico também pode ouvir lá, porra, você salvou minha vida, cara. Lógico, Pô, lógico. né? Mas são poucas as profissões, hein? Mas são É um poucas. médico, talvez um dentista. Mas, assim, várias outras profissões não têm Exatamente. essa prestígio na sociedade, né? E daí, por último, cara, porque tá acabando já, infelizmente, o programa. Pena, prof, eu vim aqui Né? Ele quase é muito morrendo, rápido. mas a ideia já tá passando. Que eu queria perguntar que você participou do programa do Moser, do professor Moser, e isso foi muito engraçado, acho que é legal contar aqui pra câmera, porque um belo dia o Moser me convidou pra participar do programa dele. Eu falei, pô, Moser, eu não posso, eu tenho... A gente tem reunião, né? Nem eu, nem o Luiz, que éramos nós dois. Nem eu, nem o Luiz podemos. Ele, então o que eu vou chamar? Aí tava você e a Gabi. Eu falei, chama a Gabi, acabou de aparecer aí, né, Gabi? Oi? Não, mas eu preciso de 2. O Josias tá ali. Puxa vida. E foi assim. E daí, como é que foi essa experiência com o Moser? Sensacional, prof. Sensacional, assim. O professor Moser, assim... Provavelmente deve ser de outro planeta, não é possível. Provável. O cara é um gênio. E claro que, né, depois de toda a questão que, assim, você, se borra porque você está na frente de um gênio, né? Mas, assim, sensacional a experiência. Sem comentários. Nos poucos minutos que a gente ficou ali, a troca que a gente teve com ele e o que a gente pôde aprender, assim, e poder extrair daquele momento, assim, foi fantástico, prof. Foi 40 minutos, né? 40 minutos. Que passou também, assim, que eu achei que... quando você vê... mal começou a falar e já tinha dado tempo e tal. Mas, assim, fantástico mesmo. Você ter participar de uma conversa com um cara, com o gabarito dele, assim, e tal. E ele joga, né? Ele joga pra você, joga. Então, Josias, o que você pensa do... Aí, assim, você pensa, putz, agora lascou tudo. E aí... Assim como assim, prof. Acho que tá acabando também, mas eu quero dizer já de antemão, antes que termine, que é uma honra estar aqui também participando do Não, mas não tem comparação. Rodrigo, o malvadão do mestrado e tal, e provavelmente do doutorado. Mas, assim, uma honra mesmo, prof. Muito aprendizado, assim. É aquilo que eu comecei falando, prof. A gente sai de um mundo, né,
possibilidades e tal, mas quando você entra num programa de mestrado e tal, te amplia, abre a visão Sim. e tal, e aí você tem a chance de poder ouvir esses caras que já estudaram bastante, que já leram muito, que já pesquisaram muito, para contribuir com o teu crescimento profissional, pessoal, enfim. E tem até o esquema do pulo, né? Dá os teus pulos aí. Exatamente. Porque com o Moser foi bem assim, né? Isso era o que era a nossa aula na sexta, né? E o programa dele na quarta. Ele falou, você tem que ler o livro do Mestre Ignorante, né? Mestre Ignorante. Isso. Tem que ler o livro do Mestre Ignorante. Você tinha 4 dias pra ler isso. 4 dias. E daí eu lembro assim, prof, que marcou, porque, tipo, foi bem exatamente numa quarta-feira, Dia dos Namorados. Isso. É verdade. Claro que eu não falei, tô contando isso agora num programa, que em algum momento o pessoal vai ver aí. E aí, assim, né? Até beijo, amor. Aí, falei, puta, eu trocando mensagem com a Gabi, eu falei, Gabi, é no Dia dos Namorados, né? É no Dia dos Namorados. Não, vamos correr, vamos ter que estudar e tal, enfim. E ler o livro, e, né? A Gabi passou lá na Uninter pra pegar o meu livro. Ela me emprestado. Falou. E aí, eu também, o prof tinha mandado também PDF, lendo o livro, assistindo o vídeo, vendo opiniões sobre e tal. Mas, assim, foi bem, bem da hora. Que esse é o esquema do dar teus pulos. É porque se você vai, como que você vai participar do programa? Pois não pode ir de louco. Mozart, tipo assim, né? Não dá, né? Não tem como. E o Moser, ele fez isso comigo durante muitos anos também. Tipo, ele tava no meio da aula e falou, Rodrigo, agora você assume. E ia embora. E eu tinha que ficar muito esperto no que ele tava falando, quais os autores, fazer todas as conexões pra hora que ele decidisse ir embora, eu conseguia assumir a baqueta com os negócios girando. Então, se eu tô entendendo, o professor só tá se vingando de uma coisa que já fizeram com o prof. Isso? Não, porque eu deveria me vingar do Moser, né? Eu não consigo, porque afinal de contas o Moser é top, né? Fez 91 anos. Ele foi o primeiro cara que participou aqui do programa. Legal. Né? Porque assim, se eu vou ter um programa, o primeiro cara a entrevistar é o Moser. E pronto, acabou. Imagino. E assim, igual nós estávamos falando, né? O cara com 91 anos, assim, nessa lucidez e nesse nível de conhecimento que nem conseguimos, digamos, mensurar, né, prof? Então, assim, foi bem da hora mesmo, assim, apesar do susto. Sim, mas assim, foi legal. Mas o susto faz parte. Faz parte, e foi legal, assim, que pelo menos a gente estava ali na tela no momento certo ou errado, enfim. E aí o prof, vai Gabi, vai Josias, e foi bem legal. Não, gera boas coisas, cara. Isso gerou muitas boas coisas. Legal. Mas, infelizmente, bicho, a gente tem que acabar esse programa. Você quer deixar algum tipo de contato, alguma coisa assim? Eu acredito que, assim, prof, que se alguém quiser seguir lá na rede social, Josias Padilha Gabi Gabi da minha filha, né? O amor da minha vida. E é isso, prof. E incentivo o pessoal que tenha vontade de fazer um curso de pós-graduação, que venha conhecer, que venha, né, pesquisar e tal. É bem da hora. E, mais uma vez, agradecer ao prof pela oportunidade de estar aqui. Bem legal. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço. E você aí que está do outro lado já sabe que semana que vem uma outra pessoa tão legal quanto o Josias estará aqui para conversar com a gente sobre educação e tecnologias. Até mais!